Vamos agora analisar a segunda parte do álbum Lemonade. Como eu já contei pra vocês, no início do álbum, a Beyoncé descobriu que foi traída, brigou com Jay-Z e quase abandonou seu casamento. Até o momento que ela entendeu que isso significava aceitar a maldição que a sociedade impõe para todas as mulheres negras. É nessa segunda parte do álbum que vamos viver o seu processo de cura. A câmera retrocede e vemos uma paisagem em preto e branco simbolizando uma volta no tempo. E então vemos a casa grande da fazenda de escravos que aparece várias vezes durante o filme. Surge então o nome desse capítulo, Responsabilidade. É aqui que a Beyoncé vai investigar os motivos responsáveis pela crise não só do seu casamento, mas de todas as suas ancestrais. O capítulo se inicia com um poema que conta a experiência de uma garota que quer ser como a mãe. A gente vê uma menina admirando Beyoncé, querendo ser como ela. O poema diz que a garota vai no banheiro e aplica o batom de sua mãe, e ela o usa como a decepção que a mãe usa no rosto. Ou seja, a menina vai refletir sua mãe em tudo, não só na aparência, mas também nos problemas do casamento. A gente vê um homem negro dirigindo um carro e contando da experiência que ele teve ao ver o presidente Obama. E como isso fez ele repensar a própria vida, entender que ele podia ter sucesso e quem sabe ser até o próximo Spike Lee. I can be whatever I wanna be, like, whatever I wanna be. Essa cena reforça a importância da representatividade na construção do inconsciente de pessoas negras, mostrando como referências são importantes para que elas tenham sucesso na vida. O sucesso dessas pessoas não é influenciado simplesmente pelo seu esforço, como numa meritocracia, mas por uma estrutura que dificilmente representa pessoas negras tendo sucesso profissional, social ou afetivo. Foi a partir dessa referência que ele se esforçou para poder quebrar sua própria maldição e ser um pai de uma família preta unida e feliz. A chuva cai na janela do carro e uma tempestade se aproxima. É aí que uma menina negra aparece e a gente começa a ver o mundo pelo seu ponto de vista. A gente vê ela brincando com a boneca de noiva, recebendo um beijo da sua mãe, representando seu desejo de ser como ela. Ao mesmo tempo, ela presencia uma discussão entre os pais que faz ela sofrer. O mesmo pai que é a causa do conflito na família é também quem está tentando proteger a filha, mostrando como essa relação com a figura paterna é complexa. Enquanto isso, Beyoncé fala: ele dobrou seu reflexo, ele fez você esquecer seu próprio nome, ele te convenceu que ele era um deus, você é uma escrava na nuca dele. Am I talking about your husband or your father? Tudo isso simboliza os conflitos que a filha tem com figuras masculinas na sua vida, da mesma forma que sua mãe enfrentou. O poema ilustra como o homem acaba ocupando um lugar de autoridade na relação que coloca a mulher numa posição submissa. Isso mostra que esse sofrimento é cíclico, seja como filha, seja como esposa. Várias imagens de homens pretos aparecem, que podem ser maridos, irmãos, tios, sobrinhos, todas figuras marcadas pela masculinidade tóxica e pelo racismo. Beyoncé ressurge então no Fort Macomb, que sempre simboliza essa presença da história, junto com a lenda do jazz Little Fred King. Nessa música, Beyoncé descreve a importância que seu pai teve na sua formação. Came into this world, daddy's little girl. Daddy made a soldier out of me. Ela virou uma garota durona graças à sua influência. Ela disse que seu pai disse para ela não chorar, e sim que ela atirasse de volta. Ou seja, ensinou ela a ser não uma donzela indefesa, mas uma mulher forte que sabe se defender dos problemas da vida. Como no flashback, a gente vê um pai ensinando a filha a cavalgar, e no momento presente, Beyoncé cavalgando cheia de confiança. Enquanto isso, a gente segue vendo várias imagens de homens negros que mostram sua complexidade. Um garoto negro cheio de agressividade aparece em contraste a um pai preto que cuida da filha, mostrando como esses homens pretos são socializados para serem protetores, fortes, sem sinais de fraqueza. Então a cena corta para imagens do passado, onde o pai de Beyoncé conversa com ela ainda criança. E depois, imagens atuais, onde o pai de Beyoncé conversa com Blue Ivy. Essa música, para mim, representa um olhar de Beyoncé sobre os homens negros, entendendo que eles também são vítimas da estrutura racista. O homem negro também está inserido em uma cultura que constrói a mulher branca como o objeto de amor e desejo, que não representa nem valoriza famílias pretas, que o faz reproduzir essa ideia de que o homem é naturalmente infiel e a mulher é naturalmente submissa. É aí que Beyoncé entende que Jay-Z não é o único responsável pela crise no seu relacionamento. O problema entre eles não é apenas pessoal, é estrutural. Além disso, ao lembrar da importância que seu pai teve para que ela se tornasse uma mulher forte e independente, ela entende como Blue Ivy também vai precisar de um pai presente para poder ensinar as mesmas coisas. Salvar seu casamento é também salvar o futuro da sua filha. Ela vai precisar não só de um pai que a protege, mas que ensina ela mesma a se proteger. Por isso nós vemos várias imagens de pais pretos cuidando das suas filhas. Vemos também imagens
imagens de funerais tradicionais de Nova Orleans e a garagem que ela estava lá no capítulo da raiva vazia, simbolizando que finalmente sua raiva descansou em paz, abrindo caminho para a reconciliação. Daddy Lessons já tem uma importância política simplesmente por ser country, um estilo que surgiu na comunidade negra e que acabou se tornando um símbolo da cultura branca e conservadora do sul dos Estados Unidos. A própria Beyoncé fez uma performance surpresa dessa música em uma premiação country ao lado das Dixie Chicks e recebeu vários comentários racistas por causa disso. O próximo capítulo começa com imagens do Superdome, que é um estádio em Nova Orleans que acolheu várias pessoas negras depois do furacão Katrina. Ele é um símbolo de trauma coletivo. Além disso, ele também é o lugar onde Beyoncé performou o icônico Super Bowl de 2013. Suas ancestrais estão na arquibancada assistindo, mas diferente da sua performance no Super Bowl, onde ela estava de preto, poderosa, dessa vez a Beyoncé está de branco, deitada em posição fetal no meio da quadra, com os olhos marejados de tanto chorar. Para mim, isso simboliza que mesmo que ela tenha sucesso profissional, que cante no Super Bowl, que esteja no auge da carreira, isso não preenche seu vazio emocional. Ela precisa do amor da sua vida. Vemos uma cena de Don't Hurt Yourself ao contrário e seu anel retorna para sua mão. É aí que vemos uma mulher esperando seu marido na sacada de casa e o nome do capítulo aparece: Reforma. Aqui a Beyoncé vai tentar reformar sua relação para poder salvar seu casamento. No poema, ela pergunta ao marido: por que você se nega ao paraíso? Nesse momento vemos cercas brancas lá fora, representando tanto os portões do céu quanto o American Dream. De certa forma, elas são um símbolo da estrutura que permite que certas famílias prosperem e outras não. É aí que começamos a ver uma das cenas mais lindas e potentes de todo o projeto. Beyoncé lidera uma procissão de mulheres negras que vai em direção ao mar. Essa é uma referência a um importante evento histórico. Em 1803, na ilha de St. Simons, Geórgia, aconteceu um suicídio em massa de escravos. Um grupo de escravos se revoltou dentro de um navio negreiro e resolveu marchar para a água, buscando a liberdade de uma vida de sofrimento e exploração através do afogamento. Todos escolheram a morte ao invés da escravidão. Só que aqui no Lemonade, as mulheres pretas vencem essa maldição. E através da união, elas levantam os braços e vão juntas buscar sua liberdade vivas. Beyoncé aparece inclusive amarrada por uma corda, mostrando como ela ainda está presa a um sistema racista e machista que impede ela de ser livre. Tudo isso acontece ao som de Love Drought, uma música onde Beyoncé enfatiza o poder da união e do amor. A letra é como se fosse uma DR, como se fosse ela conversando com Jay-Z sobre como lidar com os obstáculos da relação para que ela continue existindo. Na letra ela diz que mesmo sabendo que o Jay-Z mente muito, ela sabe que na maioria das vezes ele está tentando acertar. Ela pede para ele valorizar todo o amor que ela dá para ele, que passa despercebido. Ela não liga para as luzes ou para os holofotes, porque ela abandonaria tudo para poder salvar seu casamento. Porque o amor dos dois é tão forte que pode mover montanhas, acabar com guerras, fazer chover. Na cena seguinte, ela aparece cheia de tinta dourada, sentada, em frente a outras mulheres que estão na posição que ela estava antes, mostrando que agora ela adotou outra postura. Agora, ela finalmente acordou para o que realmente tem valor para ela. Esse momento de turning point do filme é simbolizado por uma cena onde vemos o rosto de Beyoncé em preto e branco, com uma pintura tradicional africana, girando em 360 graus para poder mostrar que ela finalmente está vendo a situação por outro ponto de vista. Ela finalmente abriu as portas para o perdão, que é o nome do próximo capítulo. No poema, ela diz: me batize agora, que a reconciliação é possível. If we're gonna heal, let it be glorious. 1000 garotas levantaram seus braços. Vemos novamente a imagem das mulheres negras na água de mãos dadas, unidas agora pela cura e não pelo sofrimento como no capítulo da raiva. É aí que a cena em preto e branco muda para uma imagem colorida de uma lareira aconchegante. Beyoncé retorna para casa enquanto o poema diz: você é grato pelos quadris que se partiram, o veludo profundo de sua mãe, e sua mãe, e sua mãe. A artista quer mostrar que apesar das feridas, é preciso ser grato pela vida e olhar para o lado positivo. Nesse momento vemos a imagem de uma tigela quebrada que foi reconstruída com ouro. A famosa arte japonesa do kintsugi, um símbolo perfeito da história que o Lemonade conta. Uma cura gloriosa, um coração partido, porém reconstruído. Um relacionamento que foi quebrado, mas que retorna mais forte e valioso. Fotos antigas dos seus antepassados aparecem e também um vinil de Nina Simone, que é uma lendária cantora e ativista negra. É aí que ouvemos Beyoncé anunciar: There is a curse that will be broken.
Beyoncé aparece sentada sozinha no chão da sala, quase sem maquiagem, num tom intimista, enquanto começa a tocar Sand Castles no teclado. A composição é bem simples e minimalista, criando um momento bem pessoal e vulnerável. Na letra, ela diz que o marido já teve a punição merecida, porque ela fez ele sofrer quando ela disse que ia embora. Mesmo que ela tenha prometido que não ia ficar com ele, Every promise don't work out that way. imagens de um buquê de flores quase mortas aparecem, simbolizando a vida desse casamento que tá por um fio. Vemos imagens de desenhos infantis no chão, simbolizando os frutos desse amor. Uma cena de um relógio, um livro e uma chave simbolizam que o tempo, a história e o passado são a chave para poder entender e resolver os problemas do presente. Beyoncé não tá mais sozinha. Enquanto ela lê o jornal, o braço de um homem negro usando um relógio a toca, e ela o beija. Esse é Jay-Z, que é mostrado pela primeira vez em todo o filme, comprovando que a história de infidelidade contada no Lemonade é inspirada pela história real dos dois. Na letra, ela pede que ele mostre para ela suas feridas, para que ela não vá embora. Para que a relação dure, ele precisa ser honesto com ela, mesmo sobre suas fraquezas. Então Jay-Z aparece aos pés da Beyoncé, simbolizando adoração e humildade, num gesto de reconhecimento dos seus erros. Em uma cena, vemos o casal dando as mãos, o anel de casamento e um relógio. Uma imagem que é um grande resumo do álbum. A maldição histórica que cai sobre famílias negras sendo quebrada pela decisão de perdoar e crescer juntos. Ambos aparecem com as mãos sobre a barriga de Beyoncé, simbolizando talvez o início de um processo de cura sobre o trauma do aborto que aconteceu no passado. É aí que o filme fica novamente em preto e branco e as ancestrais de Beyoncé reaparecem para o início do próximo capítulo. Ressurreição. Várias jovens mulheres negras se organizam para poder tirar uma foto juntas, fazendo uma referência ao icônico filme Daughters of the Dust, o primeiro filme que foi dirigido por uma mulher negra que foi amplamente distribuído nos Estados Unidos. É um filme que retrata bastante a relação entre diferentes gerações de mulheres negras e que foi uma grande inspiração para muitas coisas desse álbum. Enquanto as meninas se preparam para a foto, a gente ouve uma mulher ao fundo se perguntando: So how are we supposed to lead our children to the future? Nesse momento, Beyoncé entende que ela quebrou a maldição do seu casamento. Mas isso não quer dizer que essa maldição não vai deixar de acontecer com suas filhas e netas. A estrutura racista pode não ter conseguido separar sua família, mas outras não têm tanta sorte. Retornamos ao Forte Macomb, onde fotos dos seus antepassados estão espalhadas no chão. Beyoncé pega essas fotos, guarda num baú e limpa suas mãos, simbolizando um momento de decisão onde é preciso escolher o que levar do passado e o que deixar para trás. É aí que começa a música Forward, cantada por James Blake, enquanto vemos várias imagens de mulheres negras que não tiveram a mesma sorte de Beyoncé e tiveram suas famílias destruídas pelo racismo. Vemos então Sabrina Fulton segurando a foto do seu filho Trayvon Martin, que foi assassinado por um agente de segurança em 2012. Ele tinha apenas 17 anos. Depois vemos fotos de Gwen Carr segurando fotos do seu filho, Eric Garner, que da mesma forma que George Floyd, foi estrangulado até a morte por um policial branco. Ele tinha 43 anos. Vemos então uma mãe preta inconformada, balançando a cabeça e chorando. Ela é a mãe de Michael Brown, outro garoto negro inocente que recebeu vários tiros e foi morto por um policial. Ele tinha 18 anos. Essas três mulheres são conhecidas como as mães do movimento, ativistas que transformaram sua dor em propósito. Foi a partir do assassinato dos seus filhos que surgiu, em 2012, o movimento Black Lives Matter, responsável por parar o mundo em 2020. A inclusão dessas mães no Lemonade é uma forma de chamar a atenção para como o genocídio negro é também uma forma sistêmica de destruir famílias pretas através da violência policial. Uma mulher negra aparece então em uma sala com uma mesa de jantar vazia, performando um ritual. A mesa de jantar é um símbolo da família, e suas cadeiras vazias são uma lembrança desses familiares que se foram para sempre, devido ao racismo. Ela então faz uma cerimônia para poder curar o espaço e ressuscitar esses espíritos. Ouvimos então a palavra Magic, e Beyoncé reaparece com as mulheres que fizeram um ritual de passagem da sua alma. É aí que começa a música Freedom, onde, como num passe de mágica, vamos ver o futuro que Beyoncé sonha para todas essas mulheres negras. Sobre a cama, a gente vê um bebê negro, que simboliza o nascimento dessa liberdade tão sonhada. A gente vê Beyoncé voltar ao Forte Macomb e suas ancestrais voltarem para Senzala. Agora é o momento de olhar para o passado para poder sonhar com um futuro diferente. É aí que surge o nome do capítulo: Esperança. Dessa vez as mulheres pretas não estão escravizadas na senzala. Pelo contrário, elas estão vivendo em comunidade, ajudando umas às outras. O poema que inicia nesse momento fala do nascimento das próximas gerações da sua família, das suas filhas e netas, e narra o nascimento de duas crianças de forma surrealista. Uma nasce num sonho, a partir de uma fenda no estômago, com o apoio do seu marido que está do lado. Ela acorda e a segunda criança surge, rastejando pela sua garganta e saindo pela sua boca como uma flor. Para mim, a primeira criança representa o sonho de que as próximas gerações da sua
família nasçam em lares cheios de amor, com pais presentes e atenciosos. Já a segunda criança, segundo análises que eu li, pode representar a necessidade de se manifestar perante a dor. A cura começa exatamente a partir do momento que falamos sobre nossas feridas. Foi inclusive esse poema onde a Beyoncé fala de flores na sua boca que inspirou a imagem de divulgação da Formation Tour, que infelizmente não veio para o Brasil, que até hoje eu espero o DVD. Enquanto Beyoncé fala de cicatrizes, vemos Paulette Leopard, uma sobrevivente do câncer de mama dentro do Forte Macomb, como um símbolo de sobrevivência. Uma mulher cheia de cicatrizes que inspiram força e não fraqueza. A tempestade que começou a se formar lá no clipe de Daddy Lessons finalmente está pronta para acontecer. A câmera mostra um público de mulheres negras em frente a um palco. Entre elas estão as mães do movimento, junto com as descendentes e ancestrais de Beyoncé. A gente ouve Beyoncé começar uma performance maravilhosa a capela de Freedom, enquanto a câmera passeia e mostra ela no palco, como se estivesse imobilizada usando um vestido branco. Ela representa a tão sonhada liberdade que finalmente está chegando como uma tempestade. A bailarina Micaela The Prince tem vitiligo e morava em um orfanato em Serra Leoa. Aparece dançando brilhantemente em um palco. Ela é a prova que é possível se livrar da maldição e alcançar a liberdade. A modelo Winnie Harlow, que também tem vitiligo e conseguiu ser um sucesso na indústria da moda, aparece com uma coroa semelhante à que Jesus usou ao ser crucificado como forma de humilhação. Mas a coroa é dourada, provando que o que para muitas pessoas pode ser motivo de vergonha pode na verdade ser algo de muito valor. Além disso, sua coroa e suas vestes azuis podem ser uma representação da Estátua da Liberdade. Esse capítulo apresenta pra gente uma utopia formada por mulheres negras, onde todas elas aparecem em comunhão numa só mesa, como se fossem uma família, o que aparece em contraste com a mesa vazia que representa as vítimas do genocídio negro. O clipe termina com Beyoncé sentada em uma árvore, com todas as gerações de mulheres pretas sobre os galhos e raízes. Até sua filha Blue Ivy está presente. Todas elas estão unidas pela ancestralidade, pela história e pela luta contra o racismo e o patriarcado. Começamos então o último capítulo do Lemonade, Redenção. Beyoncé o inicia descrevendo a receita de uma limonada. Vemos meninas e mulheres pretas caminhando livres na fazenda de escravos, em contraste com a cena delas paradas que a gente viu no início do filme. É como se seus espíritos tivessem finalmente se libertado. Nesse momento, Beyoncé está sentada, contemplativa, enquanto diz: Grandmother, the alchemist. Os alquimistas foram retratados através da história como homens brancos da Europa que na antiguidade tentaram desenvolver formas de enriquecer a realeza mais rapidamente, através do desenvolvimento da pedra filosofal, que transforma tudo em ouro. Sim, é aquela pedra que é citada lá no primeiro filme do Harry Potter. Só que aqui a Beyoncé diz que as ancestrais dela, as mulheres pretas, também eram alquimistas, porque elas conseguiram construir uma vida cheia de conquistas e momentos bons em meio a tantas dificuldades. You spun gold out of this hard life. Beyoncé diz que elas encontraram um antídoto na sua própria cozinha para poder quebrar a maldição com suas duas mãos. Enquanto vemos imagens de Lea Chase, que é ativista e chefe de cozinha conhecida como a rainha da cozinha crioula, tendo seus cabelos penteados pela cantora como forma de reverência. Essa receita para poder quebrar a maldição foi então passada de geração em geração. Esse é o momento onde vemos o aniversário de 90 anos da mãe de Jay-Z, Hattie, onde ela finalmente revela o significado do título do álbum. Ela fala: "Tive meus altos e baixos, mas sempre achei a força interior para poder me levantar. A vida me deu limões, mas eu fiz uma limonada." I was served lemons, but I made lemonade. Ou seja, não, o álbum não se chama Lemonade por causa de uma suposta história de que os escravos usavam limão para poder clarear a pele. Não, isso é fique. O título do álbum, na verdade, simboliza Beyoncé, mostrando que aprendeu com suas ancestrais a lição de transformar os obstáculos da vida em coisas valiosas. No caso aqui, ela transformou uma traição em uma obra de arte e ativismo negro. Cada lágrima virou redenção, cada tortura virou remédio. Beyoncé aparece sobre as árvores, mais forte do que antes. Ela aparece dentro das águas segurando uma corda junto com outra mulher negra. Símbolo que todas elas estão interligadas, de alguma forma conectadas umas às outras. Vemos jovens mulheres pretas na plantação, não mais escravizadas como no passado, mas cultivando a terra em liberdade para poder cuidar uma das outras. Enquanto isso, Beyoncé fala que chegou a hora da cura. É a hora do seu marido ser outro tipo de mágico, não aquele que aparece em dois lares ao mesmo tempo, e sim um capaz de juntar os pedaços da mulher que ele cortou ao meio. Então a gente vê aquela cena icônica da Beyoncé sentada em frente a uma senzala com as futuras mulheres pretas da indústria.
junto com a Zendaya, com a Chloe, com a Halle, e aí a câmera segue através de árvores mostrando um horizonte iluminado, sugerindo um final feliz para essa jornada. É aí que começa All Night, minha música preferida do álbum, que conclui toda essa história. Beyoncé volta a andar pela grama do Fort Macomb, mas diferente do primeiro capítulo, ela não tá mais de luto. Ela agora tá renascida, usando um vestido de estampas africanas que representa sua força. Ela se sente poderosa e livre. Começamos a ver imagens granuladas, inclusive imagens dela e Jay-Z, jovenzinhos, fazendo tatuagens combinando. Bem aquelas coisas brega de casal, né, gente? Que coisa fofa. Como um símbolo da sua união. Assistimos então casais das mais diferentes raças e sexualidades. Casais héteros, LGBTs, pretos, brancos, interraciais, provando que, independente das suas características físicas, o amor é a cura para todos os problemas. Beyoncé anda confiante por cima do Fort Macomb, mostrando que ela conseguiu passar por cima do destino que a história tinha definido para sua família. Vemos inclusive várias imagens pessoais de Beyoncé, cenas do seu casamento, cenas da sua primeira gravidez, dos primeiros aniversários de Blue Ivy, o estádio onde antes ela estava sozinha no chão chorando, agora tem as razões da sua alegria, que são seu marido e sua filha. A cena final mostra que Beyoncé conseguiu finalmente o seu objetivo, de quebrar a maldição e manter sua família unida e feliz. É aí que os créditos começam a subir e logo depois se inicia Formation, que é um resumo de todo o álbum e que eu já expliquei o significado em outro vídeo do canal. Se você não viu ainda, corre pra assistir. O link tá na descrição. Resumidamente, durante o Lemonade, Beyoncé sente a intuição que está sendo traída, entra em um estado de negação que se transforma em raiva do marido e entra em um estado de apatia. Mas a separação fez ela sentir um enorme vazio emocional, que leva ela a perceber que o fim do seu relacionamento reflete uma maldição que cai sobre todas as gerações de famílias pretas. A responsabilidade da crise do seu casamento não é apenas dela ou do marido, mas de uma estrutura machista e racista que desvaloriza mulheres negras e impede que famílias pretas fiquem unidas. É aí que ela decide lutar contra seu destino, reformando sua relação, perdoando seu marido e buscando ressuscitar não só sua família, mas todas as outras que foram destruídas pela opressão. Ela então nos mostra a esperança de um futuro onde mulheres negras finalmente são livres, alcançando a redenção através do amor. O Lemonade, então, é uma obra que, através das cicatrizes do relacionamento entre Beyoncé e Jay-Z, consegue refletir sobre os desafios estruturais que todas as famílias pretas passam. É uma obra de arte e ativismo negro, onde Beyoncé homenageia sua ancestralidade, critica o genocídio negro, questiona os padrões eurocêntricos de beleza e afeto, e enaltece a cultura e a religiosidade africana. E como um alquimista, ela transforma suas dores em ouro, os limões azedos que a vida lhe deu em uma doce limonada. É isso. Essa foi a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conferir as fontes, estão todas aqui na descrição do vídeo. Façam a festa e me digam aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se vocês têm alguma interpretação diferente, se vocês gostaram do conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos e de me seguir lá no Instagram. É só procurar lá Spartacus. É isso. Até o próximo vídeo.